Fala pessoal, estamos de volta com mais um Afoitos. E hoje a gente recebe um dos caras mais respeitados no mercado financeiro e a gente vai ter uma história de sucesso. Pega um caderninho que você vai poder tirar várias dúvidas a respeito do mercado, tá bom? Glaucão, roda a vinheta! Bom, a gente recebe aqui um jovem empreendedor de muito sucesso no mercado financeiro, formado em administração na FGV e CEO da Suno, Thiago Reis, meu companheiro de charuto, né, Thiago? É verdade, de vez em quando a gente se encontra lá no Caruso. No Caruso, até mandar um abraço para o nosso querido André Caruso. Thiago, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Sérgio. Obrigado também pelos elogios. Bom, Thiago, vamos começar do começo, né? Cara, você tem 36 anos, muito jovem, uma carreira aí, não vou dizer meteórica, porque o meteoro cai, uma carreira de foguete, porque foguete não dá ré. Então, queria conhecer um pouquinho dessa história e, com certeza, todo mundo que está assistindo quer saber um pouco mais do Thiago Reis. A carreira tem altos e baixos, né? É verdade, como sempre. Mas não cai. No importante é não tombar. Se esborrachar, Bom, eu comecei... Acho que toda carreira deveria ser descrita pelo início, que seria o turning point, né? E o meu turning point, naquele ponto de inflexão, foi no terceiro ano do colegial, quando o jovem começa a refletir, pelo menos foi assim comigo, o que vai fazer da vida, qual faculdade vai fazer, né? Isso era de 2003, comecinho de 2003, 2002 para 2003, que era aquele período eleitoral, pós-eleitoral da eleição de 2002, né? A primeira eleição do Lula, que trouxe muita volatilidade para o mercado, né? O dólar foi de 1 para 2, né? Saudoso tempo aí do dólar 2. E a bolsa subia, caía, tinha o chamado risco país que aparecia no Jornal Nacional todo dia, né? O Jornal Nacional era como a gente se informava naquela época, né? Nem sei se tem alguém que vê mais, mas naquela época a gente via muito. E não tinha muita internet naquela época, né? Não tinha YouTube, não tinha várias dessas coisas que a gente usa muito hoje. Social media, redes sociais não existiam naquela época. E a gente se informava no Jornal Nacional e no Jornal Nacional se falava muito disso. E aquilo gerou uma certa curiosidade em mim, um jovem, né, de 16, 17 anos, o que vai fazer da vida, né? E ali eu comecei a me interessar por aquilo. Comecei a perguntar para o meu pai o que é isso e tal. E, por sorte, meu pai era um investidor, né? Um investidor, vamos dizer assim, de subsistência para ele mesmo, né? Tomava conta do dinheiro dele, da família. O que era raro naquele momento, porque naquela época a bolsa não era tão popular assim. Então, de certa forma, eu dei sorte de ter um tutor no começo que entendia de ações numa época que não tinha tanta informação na internet e tinha muito pouco investidor, né? Devia ter menos de 100 mil investidores naquela época, e hoje tem 5 milhões de investidores no Brasil. Então, eu, de certa forma, dei essa sorte. E ele deu para eu tocar um pequeno clube de investimentos com dinheiro da família e alguns amigos, que era do valor de um carro popular da época, um pouquinho mais, não mais que isso, né? E eu comecei a investir em ações, as ações estavam muito baratas, né? Dei sorte, comprei boas empresas baratas, as ações subiram bastante, subiram mais do que o índice Bovespa. E aquilo lá me deu uma introdução ao mercado de capitais, né, que eu tenho trabalhado desde então. Esse clube, logo depois, uns 5, 6 anos depois, virou um fundo de investimentos, né, que está aí até hoje, é a FIA, da 7 Investimentos. Eu vendi minha participação para os sócios lá em 2014, 2015, que eu trouxe outros sócios, e basicamente fui viver de renda, né? Comprei ações e fundos imobiliários e, para falar a verdade, no terceiro mês eu já estava entediado. Eu falei, poxa, preciso voltar a trabalhar, né? Estou entediado aqui. E fui ver quais negócios relacionados a investimento, que é a minha paixão, e internet existiam lá fora, né? E fui ver que tinha várias empresas interessantes e que não tinha nenhum par respectivo no Brasil. Uma dessas empresas chamava Morningstar. Eu olhava para aquilo e falava, pô, não tem ninguém fazendo isso no Brasil, vou replicar. E assim começou a Suno.
sem business plan, sem nada, apenas uma missão, que é entregar o que existe de melhor de investimentos para os nossos clientes. Daí você fala, poxa, essa é uma missão bem óbvia, né? Eu diria que a maior parte das empresas relacionadas ou que tem propostas de investimento não são assim. Né? Se você for ver, ainda a grande parte dos investimentos no Brasil estão nas instituições tradicionais financeiras, que o investimento é visto como um cross-sell, assim, do tipo... É muito comum o diálogo do gerente de banco falando... Eu aumento o seu limite do crédito se você aplicar nessa previdência. Se você aplicar neste fundo, eu reduzo sua tarifa. Né? Então, o investimento ele nunca foi tratado como um core, né? Como algo que seja o fim. Era sempre um meio para aumentar as relações com as instituições financeiras. Eu falei, poxa, não é possível que investimento seja sempre tratado como algo secundário, terciário. Tem que ter um modelo de negócio que bote o investimento no centro, ainda mais com a queda da taxa de juros, que as pessoas vão ter que investir cada vez melhor, e a expectativa de vida das pessoas aumentando, o que gera uma incerteza com relação a como que vai ser financiada a aposentadoria das pessoas, né? Então, na hora que você bota isso tudo junto, eu acho que as pessoas têm que cada vez mais se preocupar com investimentos, e a Suno é uma empresa que nasce com essa missão de entregar o que existe de melhor de investimentos para os nossos clientes, e a gente está entregue, né? Você pega todas as nossas carteiras recomendadas, superam os benchmarks, né? As médias de mercado, o Ibovespa, o CDI. Todos os nossos fundos estão no quartil superior, agora que a gente tem fundos, né? Estão no quartil superior das respectivas categorias. Então, é uma empresa que nasce com esse DNA, um DNA de investimentos, que não é como a maior parte das empresas ou que tem investimentos nascem, né? Um DNA de crédito, um DNA de outras coisas do mercado financeiro que são importantes também, mas sempre trataram o investimento como algo secundário. Eu acompanhei a sua iniciativa na internet, né? O que você atribui? Porque muita gente me fala também da assertividade das suas análises, inclusive das análises que você envia para a carteira e tal. O que você atribui ao sucesso? Não porque, obviamente, a sua competência é o que faz o sucesso da empresa, mas ao que você atribui do crescimento da Suno? É o digital? São as análises? Eu acho que é uma combinação de tudo. Primeiro, a gente erra também, mas o mais importante é acertar mais do que errar. Né? O Warren Buffett erra também. O cara comprou IBM e a ação deve ter caído 50%. Isso não descredibiliza os 50 anos que ele teve superando o índice. Então, é muito importante que as pessoas saibam que quando você faz investimentos de renda variável, você vai errar alguns, você vai acertar outros, o importante é a média. Mas eu acho que isso aqui a gente, de fato, conseguiu entregar. Mas eu acho que principalmente a comunicação. Na verdade, assertividade com comunicação, né? A gente se adaptou muito ao jeito do brasileiro, né? Eu falei que a Morningstar foi uma das empresas que nos inspirou, mas a gente teve que se adaptar ao jeito do brasileiro. O brasileiro gasta muito tempo em rede social. Eu acho que é o segundo país do mundo que mais gasta tempo em rede social. Né? O brasileiro gosta de ficar fuçando a vida dos outros, está ali na rede social. Né? E a gente se adaptou a isso muito bem. Fomos, vamos dizer assim, vanguardistas e ousados. Né? No começo, o pessoal mais da velha guarda da Faria Lima achava zoado. Assim, né? Tipo, puta, nós da Faria Lima não nos misturamos com a plebe. Era assim que a cabeça dos caras funcionava. Daí eu falei, mas o artista tem que estar onde o povo está, entendeu? Se vocês querem sair da bolha, né, e ter 50 milhões de investidores no Brasil, alguém vai ter que... Olha a simplicidade dessa frase. Furar essa bolha. Tá onde o povo está. Exatamente. É só simples. Então, a gente tem que pegar o nosso conhecimento e adaptar a mensagem. Não adianta você falar EBITDA margin pro cara que é marceneiro em Manaus. Né? Você tem que falar, dividendo, a renda mensal. Né? Você tem que adaptar conceitos que têm valor, mas para uma linguagem que o popular entenda, né? Mas isso é uma das coisas que eu elogio muito, das análises, porque é mais simples entender. Você pega outras casas aí e é muito mais complicado, muito mais difícil. Talvez seja o target também, né? Mas o pessoal elogia muito. Eu acredito que isso seja um sucesso. E a sua comunicação parece muito próxima também do investidor. Né? A gente tenta adaptar, evitar termos em inglês.
né? São coisas pequenas, mas que fazem total diferença. No Brasil, acho que 95% dos brasileiros não falam inglês. Se a gente quer chegar em 50 milhões de investidores, lembrando, quando a Suno começou era 500 mil, hoje já são 5 milhões. Lógico que a gente não foi o único fator, teve vários outros fatores, inclusive a queda da taxa de juros durante um tempo. Isso é uma coisa que eu queria entender. O que você atribui essa migração de investimento para a Bolsa de Valores? É conhecimento? É essa linguagem? São as novas empresas? Eu acho que também tem um papel da própria XP, que depois a gente vai falar um pouquinho. Mas o que se atribui ao todo? Obviamente que não é só a taxa de juros, né? Mas... Eu acho que são vários fatores, né? Eu acho que a taxa de juros foi muito importante, né? Que ela vem caindo desde do final do governo Dilma, né? Que a inflação estava muito alta e vem caído desde então. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator, eu acho que foi uma explosão de conteúdo. Isso aqui a gente ajudou, não fomos os únicos, obviamente, tem vários outros que ajudaram, mas uma explosão de conteúdo. E a gente vê que isso aqui foi muito importante, porque teve outras verticais que poderiam ter crescido muito, mas que não teve a mesma explosão de conteúdo, né? Livros, artigos, vídeos no YouTube. Vou dar um exemplo aqui. Tem um produto que eu acho muito interessante chamado FIPE, Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, que eu acho, em alguns aspectos, até mais completo do que o fundo imobiliário. Só que como não teve uma explosão de conteúdo aqui, não cresceu nem, 5% do que cresceu o fundo imobiliário, que a gente produziu muito conteúdo, né? Então, eu acho que a explosão de conteúdo veio também. Eu acho que, em geral, o brasileiro está percebendo que não existe almoço grátis, né? No sentido de que as aposentadorias que foram prometidas no passado vão ser difíceis de serem entregues a todos, né? Então, a gente já viu alguns governos estaduais que atrasaram pagamentos de pensionistas e tal. Então, isso tudo faz com que as pessoas comecem a refletir sobre a sua própria aposentadoria. E daí vão buscar informação. Então, acho que tanto do lado de oferta, né, teve mais oferta de conteúdo, como de demanda, as pessoas ficando mais inteligentes sobre a importância de você começar a pensar sobre o seu futuro financeiro, fez as pessoas também buscarem mais conhecimento, e isso tudo somado com a taxa de juros. Então, eu atribuiria a esses três. A ascensão da XP foi muito importante. Ela foi, acho que, a principal corretora do Brasil. Obviamente que surgiram outros também, mas ela foi a principal. Então, quando eu comecei a investir, não tinha home broker, entendeu? Hoje, o que não falta, tem 30 corretoras aí com home broker gratuito, entendeu? Acho que a melhoria também da experiência do usuário foi um fator importante. E também eu acho que tem um fator de evolução da população brasileira também, né? Então, a cabeça do brasileiro está mais evoluído e aí acaba pensando um pouco mais em futuro. O brasileiro não pensava nisso. A idade média do brasileiro tem aumentado ao longo do tempo, isso é verdade. E a preocupação de um cara da meia idade, como eu e você? Não sei se a gente é meia idade, né? Somos. Mas eu acho que a preocupação do jovem ali, tem um jovem de 17 anos, não é a aposentadoria, né? Quando a gente vai chegando ali nos 35, 40, começa a bater na porta esse questionamento. É óbvio que alguns se preocupam antes, eu acho que eu tive essa sorte, me preocupei antes, mas acho que a maior parte das pessoas só começam a se preocupar quando vão chegando ali perto dos 40, né? Porque vem que o tempo está passando, né? E isso aí começa a gerar essa demanda também. Então, o envelhecimento da população faz as pessoas buscarem mais informação. Cara, a gente vive um momento bem importante hoje, né? Que é o momento pré-eleição, pré-eleitoral. Como é que tem que se portar um investidor nesse momento? Porque investimento a longo prazo. Isso. E a gente tem aí um horizonte indefinido, né? Como é que funciona, e se tem alguma recomendação que você faz para um investidor nesse momento, ou um cara que está entrando no momento pré-eleitoral?
Acho que primeiro de tudo é importante a gente entender a natureza do mercado. Não é segredo para ninguém que teremos uma eleição esse ano. Então o mercado já, de certa forma, antecipa isso e bota nos preços. Né? A Bolsa já sofreu uma certa turbulência, já caiu um pouquinho em relação às máximas de julho do ano passado. Então não é segredo para ninguém. Muita coisa já está no preço. O que eu sugiro para as pessoas é verem o quanto a Bolsa caiu numa eventual eleição negativa, né, do ponto de vista dos investimentos. 2014 caiu bastante, 2002 caiu bastante. As outras eleições foram mais tranquilas. Essas duas eleições foram mais marcantes. E adapte seu portfólio para essa potencial queda. Né? Não vou dizer que isso vai acontecer, mas você tem que estar preparado. Né? Pô, Thiago, vi que nessas eleições a Bolsa chegou a cair 30%. Então, eu não aguento 30%, mas eu aguento 15%. Bom, então bota metade, né, do seu patrimônio, ou até metade do seu patrimônio em ações. E daí, com isso, você vai, vamos dizer assim, adaptando o seu portfólio à sua tolerância de risco. Eu vou falar agora como eu faço. Eu comprei ações em todos os governos desde que eu comecei a investir. Não me arrependo. Eu acredito que as boas empresas vão sobreviver aos momentos difíceis e vão prosperar nos momentos bons. Uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ter é um percentual investido no exterior sempre, porque geralmente numa crise no Brasil a bolsa cai e o dólar sobe. Então, se você tem ações estrangeiras, isso dá uma amortecida no seu patrimônio como um todo, né? Acho que esses são alguns conselhos que eu dou para as pessoas enfrentarem esse ano. E um terceiro aviso aqui que eu dou cara, não é necessariamente porque vamos ter um ano eleitoral que a Bolsa vai cair. Né? Eu, na minha carreira, enfrentei eleição de 2006, 2010, obviamente para governo federal, né? 2014, 2018, e essa vai ser minha quinta eleição. Dessas, 2006 foi positivo, 2010 a Bolsa subiu, 2014 daí caiu e 2018 a Bolsa subiu. Então, não é porque tem eleição que a Bolsa vai cair. Aliás, esse ano a Bolsa está subindo. A Bolsa brasileira, por incrível que pareça, é uma das bolsas que mais sobem no mundo. Então, pessoal, não é porque vai ter eleição que a Bolsa necessariamente vai cair. Pode ser que suba. Aliás, tem vários fatores que impactam as empresas brasileiras que não só o efeito do que acontece no Brasil. Né? A gente tem muitas empresas de commodity. Você pega ali a Bolsa Brasileira, deve ter uns 35% de empresas de commodity, que impacta na Vale é muito mais a política da China do que a política do Brasil. E demanda. E pós-pandemia, o mundo está... Né? Essa guerra que a gente enfrenta fez o preço das commodities parar. Por incrível que pareça, isso é bom pro Brasil. Eu acho que é bom pro Brasil, porque a gente é um país exportador. Óbvio que pode ter um efeito inflacionário, mas vai entrar mais dólares do que vai sair do Brasil, né? Já está acontecendo isso. A balança comercial brasileira no passado bateu recorde. A exportação per capita do Brasil foi mais do que a China. Acho que é essa a conta que eu fiz. Ou pelo menos a balança comercial per capita do Brasil foi melhor que a da China. Né? Então, não estou dizendo que nós brasileiros somos mais produtivos. Estou dizendo que a gente deu sorte que as commodities estão de novo na moda, né? Estão valorizadas e o Brasil produz muito bem isso daí. Digamos que nós somos um país abençoado. Abençoado por Deus, né? Eu acho que, infelizmente, aquilo que nós somos competitivos é aquilo que, entre aspas, Deus nos deu, né? Que é minério de ferro e soja e carnes. Exato. Agora, cara, assim, eu quero te deixar bem confortável, tá? Apolítico, nada, até mesmo por causa das suas análises. O que você projeta no caso, porque a gente sabe que está polarizado, né? Esquerda, direita, não vou nem citar nome de político para não ter problema, mas o que você projeta, tá? Tiago, o que você projeta para essas eleições aí, no caso de uma vitória de um lado ou a vitória do outro lado? E assim, bem confortável, tá? Assim, não, eu não tenho nenhum problema de falar disso, não. Mesmo porque eu vou declarar meu voto aqui. Meu voto vai ser branco ou nulo, não sei qual que é. E não é porque eu acho que não é importante o voto. Sim. Isso não significa que eu não acho que você não deve votar, que quem está nos vendo não deve votar. É que eu acho que isso impacta na minha capacidade de análise. Eu já votei
E eu senti que no passado, a partir do momento que eu votava ou declarava voto em alguém, isso eu virava um torcedor e não um analista. Mas então é muito importante que tenha esse descolamento emocional na hora da análise. Um comentarista de futebol não pode ser torcedor do time. Óbvio. Né? Um juiz não pode... Ou você tem que suprimir isso o máximo. Né? O que dificulta. Então eu prefiro tirar isso da mesa e estou declarando aqui meu voto pela primeira vez, que vai ser branco ou nulo, daí nem sei qual dos dois eu vou fazer. Mas não sei nem se eu vou votar, mas deve ser um desses dois. Agora, já que eu não estou... Agora estou desprendido de qualquer posicionamento. E esse tipo de análise você vai ter que fazer, sim, né, sim, de qualquer forma para a sua carteira. O que eu acredito, né, e óbvio que a gente ainda não tem as propostas econômicas, então a gente ainda não sabe. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, quem vai ser o ministro da Fazenda ou da Economia do Lula? Não sabemos. Então fica difícil fazer qualquer projeção econômica sem saber qual que vai ser o caminho. Vai ser mais parecido com o primeiro mandato dele, né? com os mandatos dele, que tinha um diálogo com o mercado, ou vai ser mais parecido com a Dilma, que joga tudo pro alto e dane-se, né? Então a gente está um pouco no escuro nesse aspecto. As falas, por enquanto, elas são negativas em termos de tributação, em termos de políticas de preço de Petrobras. Em geral, eu diria que são negativas pro investidor brasileiro, né? Enquanto o status quo a gente já conhece, é mais ou menos isso, né? Tem prós e contras também, mas me parece que o investidor brasileiro ele está mais preparado para um cenário que mantém a atual política econômica. É óbvio que se o Lula ganhar e mantiver políticas atuais, talvez o mercado seja benevolente. Pode ser que isso aconteça. Mas como a gente ainda está incerto aqui, fica muito difícil falar de qualquer coisa de Lula, porque a gente não tem nada. Aqui, pelo menos, a gente já sabe aonde está pisando. Sim. De continuidade, você fala, né? Da política econômica de atual. Continuidade. E que Falando nisso, eu posso te fazer uma pergunta? Lógico. Você pode se abster de responder, cara. Você acha que o Paulo Guedes está fazendo um bom trabalho? É uma boa pergunta a sua. Eu acredito que em alguns aspectos, sim. Vamos lá. Ele tem conseguido fazer um superávit. Isso me chamou muita atenção, né? E são poucas economias no mundo que estão em superávit. Tem garantido uma competitividade da balança comercial, né? Poderia estar atrapalhando, tributando exportador de soja, tributando a Vale. Poderia estar atrapalhando muito se ele quisesse, né? Não tem atrapalhado, né? Então, nisso sim. Óbvio que a reforma da como é que se fala? Tributária, eu achei fraca. A reforma da Previdência, não, aí a proposta, né, da reforma... Da tributária. Tributária, fraca. Eu tento sempre analisar ponto a ponto para não falar uma pessoa é boa ou ruim. Sim. Eu acho que tem aspectos bons. Assim, vamos lá, as estatais, cara, tinha corrupção, tinha investimentos inadequados, tinha... políticas de preço que eram destrutivas e ou iam levar a subinvestimento e no final desabastecimento da população, né? Isso já veio desde o governo Temer sendo corrigido e eles mantiveram. Isso eles merecem muitos créditos, muitos méritos, porque assim, do jeito que a Petrobras estava sendo cuidada um tempo atrás, quem estava bancando era o BNDES, a Caixa e o Banco do Brasil. Uma hora esses caras não iam mais aguentar. E iam explodir também. Iam precisar de dinheiro de quem? Do Tesouro. E o Tesouro, em alguma hora, ia ter que mandar essa conta para quem? Para o contribuinte, né? Então, essa bomba relógio ela foi sendo desarmada ao longo do tempo pelo Temer e mais recentemente pela atual equipe econômica. Então, beleza, as estatais eu dou uma nota alta.
A política fiscal, eu acho que eles conseguiram fazer a transposição, vamos dizer assim, da pandemia, né? A ponte da pandemia para frente, eu acho que foi... Lógico que teve algumas coisas de comunicação que poderiam ter sido melhores, mas a parte fiscal foi muito bem feita. Na parte de privatizações, eu daria uma nota 5. Teve algumas coisas que foram feitas, a BR Distribuidora foi feita, a Eletrobras, vamos ver, né? Poderia ter sido mais. Inclusive, foi prometido mais, então tem aquilo. Você promete, tem que também, depois você vai ser cobrado por aquilo que você promete, né? Então, como foi prometido muito, ainda que tenha ido na direção correta, como foi prometido muito, então... Mas foi melhor do que, se tivesse sido algo que vamos estatizar, né? Coisa que não aconteceu. E na parte de reformas, eu acho que foi fraco. Eu daria uma nota 6,5. Boa. O que você acha? Não, eu concordo. A gente teve a pandemia aí no meio também e tal, mas eu concordo. Teve essa também. Teve a questão da pandemia. Então, um pouco porque é difícil mesmo. É fácil julgar daqui, mas o cara tá equilibrando milhões de pratos lá. Tem que considerar isso. Talvez eu botasse uma notinha um pouquinho mais alta, porque realmente teve esse... E agora a guerra, né? Sei lá que fim vai levar esse negócio. Mas realmente a pandemia foi uma bomba que deu de azar. Não, e ainda existe... Aí vem o ano pré-eleitoral, que aí o Congresso em si também não tem bons olhos com qualquer tipo de reforma, porque desagrada a eleitor. Então, eu acho que mais importante, o Thiago já falou que, até pela posição dele, vota nulo e branco, mas o mais importante é você não só se preocupar em eleger um presidente, mas um deputado, um governador, um vereador, não agora, né? Nas próximas, mas todos os candidatos, você se preocupar em entender e depois cobrar, porque senão não adianta. Né? Aliás, apesar de presidente eu não vou me posicionar, eu vou ajudar aí na bancada do investidor. A gente quer criar na Bolsa uma pequena bancada de deputados que estejam alinhados com os investidores. Por quê, Sérgio? Eu acho que isso aí faz parte do pilar da democracia, você ter pessoas te representando. Tem representante de bombeiro, tem representante de caminhoneiro, de militar, de agro. Agro tem de tudo, né? Tem soja, tem cana, tem laranja, tem de tudo. E eu acho que nós, investidores, e quando digo nós... Para falar de fundo imobiliário, 80% dos investidores de fundo imobiliário têm 50 mil reais ou menos. Né? São pessoas que estão construindo a sua aposentadoria através do mercado de capitais. Não é o barão da B3. Não tem. Claro. Os grandes investidores existem, sim, mas a maior parte dos investidores são pequenos investidores. Esses caras, eles estão subrepresentados lá. Então, volta e meia, o que acontece? Quando falta dinheiro, olha para quem que tem dinheiro aí? Os investidores. É um alvo fácil, né? Vamos lá atacar eles. Vamos tributar o dividendo. Cara, não tinha ninguém para nos defender. Eu acho que nós, investidores do Brasil, temos que nos unir e botar as pessoas que pensam como nós lá. Por quê? Se a gente não fizer isso, vai sobrar para a gente, pessoal. É isso, entendeu? Não, e é importantíssimo. E outra coisa que eu sempre falo para todo mundo, né? Que se você não se envolver na política, não é você ser político. Se você não se envolver na política, se você como cidadão não conseguir entender e ir para Brasília, de repente... assistir, você tem total direito de entrar no Congresso, qualquer cidadão assistir uma comissão parlamentar, assistir, né, uma sessão da Câmara, você pode, você é cidadão, você pega um ônibus, um avião, um carro, vai lá em Brasília, que é na capital, que foi feita lá de propósito para ficar longe do cidadão, mas tem que exercer seu papel. Agora vamos sair da política, joga a política de lado e vamos voltar para a parte de investimento. Cara, dá para definir o que é um bom investimento, ou você realmente tem que construir uma... Não, eu quero focar só em mercado, em fundo imobiliário. Não, eu quero... eu quero colocar só em fundo de ação. Não, né? Então, dá para definir, e hoje, no momento, o que é a bola da vez? Eu acredito que o investidor tem que se conhecer muito bem, né? O que você quer da vida? Acho que essa é a primeira pergunta que você tem que se responder. Pode parecer meio óbvio, mas essa é por onde começa tudo.
né? Eu conheço investidores que têm 100% numa única categoria de investimentos, né? Temos um sócio lá no assunto que ele só investe em fundo imobiliário, o professor Baroni. E ele está muito confortável com isso, né? Para ele, tudo bem. Ele conhece muito bem, sabe navegar nessa categoria específica, né? Eu não. Eu já me considero mais plural, né? Eu tento fazer... Quando sobra um dinheiro, eu me pergunto aonde que é a melhor alocação de capital, onde esse dinheiro vai render mais ajustado ao risco, né? É importante lembrar que existe risco também nas coisas. Então, é assim que eu aloco o meu capital. Agora, nem todo mundo é como eu. Tem pessoas que não toleram volatilidade, né? O cara não aguenta, né? Eu conheço empresário que já viu empresa quase quebrar e depois se dá muito bem. Ou seja, o negócio do cara é de fato muito volátil, mas na hora que ele bota dinheiro na bolsa, bota numa empresa bem menos volátil que a dele mesmo, compra lá uma ação de uma empresa do setor elétrico bem pouco volátil, o cara não aguenta ver aquele negócio todo dia. Então, o investidor tem que se conhecer, né? E muitas vezes o pior é que você só se conhece na prática, né? É muito fácil. Não, eu aguento volatilidade. Daí cai 10%, o cara já fica todo medroso. Então, é muito importante que você se conheça, saiba onde que você quer chegar e quanto de risco você tolera, né? Para muitos, risco é igual a volatilidade, né? Então, quanto você tolera de volatilidade, daí calibrar, né? Daí, o que existe de melhor investimento para mim talvez não seja para quem não tolera volatilidade. Eu tenho comprado muitas empresas no Brasil, as chamadas small caps, para mim hoje são uma das classes de ativos mais interessantes do mundo, aí ajustadas a risco. Eu acho que as empresas brasileiras de pequena capitalização estão muito subvalorizadas. São nomes que muitas vezes as pessoas nem estão no dia a dia das pessoas. Empresas como Irani, Boa Safra, BR Partners. São empresas que são bem lucrativas, mas não estão no dia a dia das pessoas. São empresas que não são as maiores empresas do Brasil, então muitas vezes as pessoas não conhecem, mas são empresas muito competitivas. Citei essa, mas poderia citar outras empresas igualmente boas, né, que fazem parte da minha carteira. Eu acho que nesse momento, small caps são uma das categorias que mais me interessam. Existe aquela máxima aí, não só na bolsa, e aí não simplificando, mas aqui é comprar bem e vender bem. Uhum. Né? Compra na baixa, vende na alta. Uhum. E aí isso acontece. Às vezes existem oportunidades, que nem, por exemplo, hoje a gente vê a Magazine, por exemplo, que era a grande estrela, houve uma queda absurda. E aí, como que analisa isso? Cara, a empresa está caindo, eu compro, não compro, qual que é a melhor hora? Não é porque caiu que está barato e não é porque subiu que está caro, né? Eu acredito que um ativo, né, uma empresa, deveria valer os fluxos futuros trazidos a valor presente. O que eu quero dizer com isso? Você tem que projetar. Daí é o trabalho do analista, né? É o que eu faço. Você tem que projetar o fluxo futuro. O que é o fluxo futuro? Entre as saídas e entradas de caixa da Magazine Luiza, ela vende uma parte à vista, outra parte a prazo, ela tem que fazer investimentos, tem que investir em capital de giro, uma parte da venda a prazo, mas ela também paga o fornecedor. Você soma tudo isso, esse é o fluxo de caixa da empresa. E agora você tem que trazer a valor presente, trazer por uma taxa de desconto, né? É assim que você deveria fazer. Quanto que esse fluxo vai crescer? Bom, uma Magazine Luiza que você citou deveria crescer junto com a economia brasileira, mais o crescimento talvez do e-commerce, né? Que ela tem um posicionamento importante, e o quanto que ela está ganhando ou perdendo de market share dentro da categoria de e-commerce, né? Então, com isso você conseguiria projetar as taxas de crescimento. Então, você bota tudo isso no liquidificador, numa ferramenta que chama Valuation, ele te cospe o número. Mas isso vai muito trabalho, né? Eu acho que esse é o trabalho do analista. Você pegou talvez uma das empresas mais difíceis de serem analisadas da bolsa. Existem empresas muito mais simples do que essas, né? Por exemplo, um fundo imobiliário. Cara, o fundo imobiliário muitas vezes é só esse imóvel, ponto, acabou. É muito mais simples de você analisar. Quanto que é o aluguel desse imóvel? Bom, vamos supor que reajuste de acordo com a inflação. Bom, fica mais fácil de precificar, né? Essa é uma atividade que exige muita experiência, muito conhecimento técnico. Não é para qualquer um, apesar de que eu acho que qualquer pessoa que se esforçar pode vir a se tornar bom nisso,
Mas não é uma coisa que você aprende da noite para o dia, como várias outras coisas na vida, né? Então, fazer valuation não é algo simples e trivial. Exige muito conhecimento técnico, mas mesmo se você tiver uma boa planilha e entendeu o conceito, o trabalho de buscar as premissas corretas, e eu acho que esse é o trabalho do analista, né? É conversar com o máximo de fontes possível, né? A gente tem um time lá de 30 e poucos analistas. Eu falo para todo mundo, cara, fala com uma fonte por dia. Você cobre real estate, você cobre mining steel, né? Mineração e aço. Cara, conversa com uma fonte por dia. O que é uma fonte do setor? Cara, um funcionário de uma empresa, um diretor de uma empresa, um acionista de uma empresa, uma pessoa que está vendida, um jornalista que cobre um setor, um regulador, né? Um concorrente, um fornecedor. E vale para tudo esse também, né? Ex-acionista, ex-funcionário. Conversa com um cara desse por dia. Vamos numa distribuidora da Uzi Minas, né? Vamos ligar para o RI da CSN amanhã? Vamos falar com uma trading de aço? Vamos falar com o cara do Ministério da Fazenda que computa a balança comercial de mineração? Cara, se você conversar com uma fonte por dia, você como analista, você aprende por osmose, por força bruta, você vai entender como é que funciona. Começa a fazer sentido na cabeça. Começa a encaixar as peças, entendeu? Se você ler um documento e conversar com uma fonte por dia, você vai entender do setor à força, né? Então, se você pegar boas pessoas, pega um cara bom, né? Um cara inteligente, né? E manda ele conversar com uma fonte por dia, em um ano ele está entendendo melhor que quase todo mundo. Né? Você não precisa ser melhor que quase todo mundo, só precisa ser um pouquinho melhor que a média, coisa que ninguém faz. Ninguém faz isso. Porque todo mundo acha que é só analisar o histórico da empresa, de alta ou queda, mas existe um monte de informação. Ninguém faz o trabalho duro. Exato. Aliás, acho que isso vale para tudo na vida. Assim, a maior fonte de vantagem competitiva que você pode ter em qualquer profissão é trabalhar, porque ninguém quer trabalhar muito. A preguiça está lá nos 7 pecados capitais. Exato, e disciplina, né? Cara, você citou um pouco antes a questão de todo mundo tem que ter um investimento no exterior. E aí, provavelmente na cabeça da maioria dos brasileiros, de quem está assistindo a gente, vê, puxa, cara, é um bicho de 7 cabeças. É difícil? Não, é fácil? já simples? Foi mais difícil, né? Hoje é super simples. Né? É tão fácil quanto comprar uma ação da Petrobras. Você vai lá e quer comprar... Fala uma ação de uma empresa americana. Fala uma empresa americana aí qualquer. Nvidia. Eu acho que é Nvidia... Deixa eu ver aqui qual que é o ticker dela na Bolsa Brasileira. Nvidia BDR. Eu estou jogando aqui no Google, tá? Olha aqui, ó, NVDC34. Você vai lá no seu home broker, bota NVDC34. Você vai comprar o BDR, que é um título que equivale a uma ação de uma ação da Nvidia. Vamos ver como é que está nos últimos 12 meses aqui, a NVDA34. É isso, né? Olha aqui, ó. Foi bem, ó. Desde 2019 subiu 700%, cara. Foi bom. Você tinha ação desse negócio? Eu falei porque eu conheço. Agora, viu? É simples, pessoal. É como comprar uma ação da Petrobras. Vai lá no home broker, né? E por incrível que pareça, tem mais BDRs no Brasil do que ações de empresas brasileiras. É mesmo? É. Caramba. Em termos de volume, né? De capital, provavelmente. Não, em termos de número. De número? Tipo, tem... Ação no Brasil deve ter umas 400 e poucas. BDR tem mais disso. Tem, sei lá, mais de 500. Porra. É que eu já perdi o número porque cada semana trazem novos e tal. E day trade, cara? Eu não acredito nisso. Na verdade, não é que eu não acredito. Os números estão aí. Eu entendo que as pessoas muitas vezes não gostam de evidências, mas tem um estudo lá da CVM junto com a FGV de São Paulo que mostra os números assim. E eu conheço pessoas de corretoras, eu conheço a B3. Assim, a gente conversa, pessoal conversa lá com o dono da corretora, conversa. Os números de day trade são decepcionantes. Suicida, né, cara? Eu não fico falando muito, porque tem uma galera... Que vende isso. Que vende isso e que fica chateada quando eu falo, mas é a dura realidade dos números. Cara, você, o digital, né? A gente sabe, a gente vê aí as fintechs, os bancos digitais e tudo isso. Como é que você enxerga esse mercado? Tá. E aí depois a gente entra na questão das criptos. Eu acho que tem que ser analisado caso a caso, né? Eu acho que teve duas escolas, não duas escolas, mas duas categorias que tecnologia
avançou e reduziu custos e melhorou a experiência do investimento, do consumidor. Na parte de investimentos, eu acho que teve a XP e também o BTG que criaram ferramentas que permitiram ao investidor ter acesso mais fácil. Democratizou, né? Democratizou. Isso sim. Porque antes, lá atrás, era muito difícil, né? Os bancos não estavam preparados para home broker, né? Acho que até hoje os bancos são fracos nisso. Então, o investidor que quisesse comprar ações ou fazer investimentos em geral, né? O banco tinha aquela plataforma fechada, só oferece o produto dele e tal. Beleza. Eu acho que nessa frente aqui tiveram um bom sucesso financeiro em termos de lucro, né? E daí você teve na parte de digital banking, né? Cartão de crédito, conta corrente e tal. Alguns bancos, obviamente que alguns se destacaram mais, o Nubank e o Banco Inter. Teve outros C6, teve outros bancos também. Mas esses são os bancos de maior valuation, né? Que tiveram um sucesso grande em valuation, apesar de ter caído bastante, mas ainda não mostraram para que veio em termos de lucratividade. Como vão monetizar essa base? Né? Ofereceram muitos serviços gratuitos para o consumidor, atraíram consumidores, mas quando se atrai muito baseado na proposta de valor de preço, aumentar preço depois pode ser um problema. Então, eu como analista, prefiro investir nessas empresas de investimento que conseguiram aliar crescimento e rentabilidade do que essas que ainda não apresentaram uma rentabilidade. Tá? Eu acho que aqui tem menos risco e você vai coletar dividendos mais cedo do que essas daqui. E você? Mas isso não tira o mérito das empresas. Eu acho que elas desafiaram o status quo. Muitas vezes o cliente no Brasil era tratado como um número, né? Cara, eu tenho uma história, ridícula num banco aqui, né? Obviamente que é um desses bancos que todo mundo conhece. Que os caras me confundiram com traficante, você acredita nessa? Caramba! Porque meu nome é Thiago Reis, tinha um traficante lá. Thiago Reis bloquearam minha conta. Por sorte, meu pai conhecia um conselheiro do banco, me ligou lá e falou: meu filho está com a conta bloqueada, o que aconteceu? Daí foram cruzar e tal, descobriram que me bloquearam e eu não conseguia desbloquear. Daí o cara conseguiu lá, o conselheiro. Mas, é muito triste, né? Não, mas já aconteceu comigo também, só que, graças a Deus, me confundiram com meu pai. Porque eu sou júnior, né? Então, você imagina, não vou falar, também um banco bem grande. Eu até mudei de banco. Eu também mudei. Mudei de banco porque, cara, falei, é absurdo isso. Documentos que eram meus, extratos, essas coisas que antigamente, hoje em dia a gente não tem mais essas coisas, né? Foram pro meu pai. E eu falei, cara, como? Eu não tenho conta conjunta, não tenho nada, é minha conta, foram parar na residência do meu pai. E eu falei, cara, isso aqui não é meu. E aí me levou, estava lá, era meu. Então, cara, absurdo isso, né? Hoje a tecnologia, isso faz um tempinho, mas eu acho que a tecnologia deve fazer um tempo também. Acho que, faz. Né? Foi 2007. Mas acho que a tecnologia ajudou isso, mas é um absurdo, né? Agora, eu tive uma outra experiência absurda com outro banco, um banco bem grande também. Cara, você vai hoje em qualquer lugar, você abastece R$100 num posto de gasolina, você recebe um SMS, certo? Qualquer lugar. Você compra uma bala, você recebe um SMS. Fizeram uma compra de R$50 mil em fios na Leroy Merlin. Eu não recebi um SMS, uma ligação, nada, parcelada. E aí eu, na minha loucura e tal, não fui conferir, estava na terceira parcela. E aí, cara, só para você ter uma ideia como é a segurança, hein? Eu reclamei no banco, o banco falou, não, foi você que fez, a loja mandou a documentação. Eu falei, então me manda a documentação que eu quero ver. Cara, o cara pegou o meu documento, colocou a foto dele, a data de nascimento errado, a data da primeira habilitação errada, a assinatura incorreta, e aí eu falei pro banco, eu vou dar aula para você como que faz uma análise, né, de um documento. E aí mostrei, e aí o banco entendeu e me ressarciu. Mas olha
o nível, né? Eu assim, tem que ser compreensivo um pouco com os bancos, porque também, cara, tem muito fraudador no Brasil. Cada dia é uma fraude nova. Estão fazendo uma fraude comigo aí, então, né? É ou não é? Então, essa semana aí tem um monte de gente criando perfil fake e tal, respondendo comentário no meu comentário ali, ó. Esse aqui é meu perfil paralelo e tal, vou vender mentoria, sei lá, nem vendo esse negócio. Fraude na internet tá demais. Tem hora que dá vontade até de excluir as redes sociais, cara. O Brasil tem muito fraudador, viu? Tem. Né? Tem, mas poxa, também. Mas o banco não analisar o documento. É que são 1 milhão, assim, óbvio que eu acho que ele devia fazer o trabalho dele, mas... Agora, Thiago, me fala aí, e as criptos? Você já é entusiasta? Você já compra? Não. Aliás, quem é entusiasta é o pessoal de cripto comigo. O pessoal me ama. Te odeia. Os caras também, eles querem que todo mundo pense parecido com eles, né? Eu vou falar um pouco o que eu penso, tá? Se você pegar a história da humanidade, teve 2 classes de ativo que criaram valor. Pega a lista da Forbes lá, ou pensa numa pessoa rica qualquer que você conhece. Ações, participações em empresa e participações em imóveis. Simples assim. Para quem inventa moda. Eu vou investir nessas 2 coisas, pronto, acabou. Só. Bom, então... E daí o pessoal de cripto fica... não sei o quê. Cara, isso não é nada pessoal contra vocês. Não vou investir em ouro, não vou investir em carro antigo, não vou investir em charuto. Posso até consumir, mas eu não é investimento. Não vou investir em obra de arte. Posso até comprar uma lá, minha parede está vazia, vou comprar um negócio para dar uma vida para o quarto. Mas não é com uma pegada de investimento. Se você for ver, na história da humanidade que criou valor... São essas 2 coisas, ponto, acabou. O feijão com arroz. Agora, e o tal do metaverso, cara? Porque você vai ter que... de alguma forma, isso vai fazer parte. Vamos ver. Assim, eu acho que todo avanço tecnológico tem que ser acompanhado de perto. Ainda estamos muito no campo da imaginação, né? Ainda não teve uma função matadora, né? Que eu quero dizer com isso? Você lembra do Second Life? Lembra? O Huawei que foi, o Oba-Oba que foi, empresas colocando... Pokémon Go, né? Pokémon Go. Então, assim, acho que tem que ser acompanhado, como todo avanço tecnológico, sem muita pressa, né? E tem que entender, isso é o mais importante de tudo, Sérgio, aonde que está o profit pool do setor. Cripto, eu já mato para vocês. Pessoal, quem está mais ganhando dinheiro com cripto são os donos das exchanges. É isso. Vê lá quanto que fatura essas mercado Bitcoin. Binance, tem uma empresa listada lá fora, Coinbase. Esses caras ganham uma nota, né? Os spreads que essas corretoras cobram são gordíssimos, né? O pessoal não liga muito, o investidor médio não faz muita conta, né? Paga uma fortuna. Eu gosto muito de entender aonde que está empossado o lucro daquele segmento, né? Metaverso, eu apostaria de antemão que o Facebook é uma empresa bem posicionada. Boa. Cara, mas tem que acompanhar, posso estar enganado. Tipo, a função do analista é essa, falar com uma fonte por dia. Às vezes tem que mudar de opinião. Né? Facebook foi uma empresa que eu mudei de opinião. Facebook, quando eu abri o capital, eu virei para os caras que estavam do meu lado e falei, cara, quem viu essa ação a $40 viu, quem não viu nunca mais vai ver. De fato foi de 40 para 20, mas depois foi para 300. Né? E eu mudei ao longo do caminho, ali nos 100 e poucos, eu mudei de opinião. Eu acho que as pessoas inteligentes têm que mudar de opinião. Né? Certo, teria se mudado nos 20. Às vezes a gente muda lá embaixo, às vezes a gente demora um pouquinho mais. Mas mudar de opinião não vejo nenhum problema. Agora, eu sempre tento entender em qualquer cadeia produtiva, né, onde que está empossado o lucro do segmento. No segmento de investimentos, eu já falo para vocês, a B3 ganha muito dinheiro. Né? Esse é um... Só você ver, onde que está... Quem mais ganha dinheiro com day trade está ali, ó. B3... RLP de corretora e HFT. É isso, pessoal.
E daí vai vendo onde que está empossado o dinheiro de qualquer segmento. Né? E-commerce, quem mais ganha? Quem traz fluxo? Google e Facebook. Google e Facebook. O tráfego. Né? Você sabe disso, é publicitário. Uma empresa normal aí... Durante 4 anos, a minha agência foi a agência que mais comprou Google. Então, você sabe quanto os caras lucram. Você vai na sede dos caras, né? Pebolim, fliperama. Quem está pagando isso? É você. É o anunciante. É o anunciante. Né? E ainda dá lucro aquele negócio, assim. Depois de toda essa festa toda, né? Ainda dá 35% de margem EBITDA, que é uma margem bem gorda. É monopólio. Exatamente. Né? Geralmente o lucro fica empossado no monopólio. Eu gosto disso. Como investidor. Como investidor. Né? Cara, eu queria que você contasse um pouquinho. Eu vi que você vendeu, né? Todo mundo sabe aí, foi comemorado. Você vendeu uma participação minoritária para a XP. Sim. Por que essa decisão? Né? E o que te motivou a isso? Vamos lá. Tem coisas óbvias, né? Teve um aporte de capital relevante. Eu não vendi nenhuma ação, né? Continuo como controlador da empresa. Mas teve um aporte importante para a gente fazer investimentos. A gente sempre foi uma empresa feita da mão para a boca, né? Ou seja, o que financiou a gente foi o nosso próprio faturamento, né? Nosso próprio rendimento. E a gente sempre postergou investimentos, né? Outra coisa, sinergias. Né? Mas dinheiro tem vários aí. Eu poderia ter pego de venture capital, teria vários outros mecanismos, né? Agora, tem muitas sinergias, né? Vou dar um exemplo. Posso dar vários exemplos, né? Mas, poxa, a XP... Eu vou dar até um passo para trás, né? Eu acho que toda empresa ela tem um ponto forte, né? E o nosso ponto forte sempre foi produto, né? O DNA dos fundadores da Suno, no caso eu, é o DNA de análise, né? É ler a nota explicativa, é conversar com uma fonte por dia. Eu sei treinar um analista. Agora, para você ter sucesso em quase qualquer mercado, você tem que ter um produto bom, você tem que ter uma publicidade boa, um preço bom e uma distribuição boa, né? Os 4 P's do marketing, né? Que é preço, praça, produto e publicidade. Né? A Suno tinha um ponto forte sempre em produto. Os nossos produtos estão sempre no quartil superior do seu segmento. Né? O nosso fundo de ações, estamos lá, é um fundo jovem, mas está entre os melhores do Brasil. Nosso fundo de CRI está entre os melhores do Brasil. Nosso fundo de fundos caiu um pouco, mas caiu menos que todo mundo. Né? Então, todos os nossos produtos estão no quarto superior. Beleza, a Suno é uma empresa de produto. Daí eu vou falar um pouco como eu vejo a XP, tá? Talvez não seja nem como eles se veem. Mas eu acho que o grande forte deles... Eles têm várias fortalezas, né? Assim como a gente tem outras também. Sim. Mas eu acho que o grande ponto forte deles... E eu nunca falei isso para eles, mas eu acho que eles não se incomodariam também de falar nem um pouco. Eles têm uma capilaridade muito forte, né? Distribuição é o ponto forte... Souberam deles. Criar essa os caras têm acho que 10 mil profissionais de investimento espalhados pelo Brasil. E souberam capacitar bem essa turma. Eles têm bons treinamentos para essa turma. Outro dia eu estava com um desses profissionais, ele falou, ontem eu viajei com um cara que era de Redenção no Pará. Já tem gente lá. Então, os caras criaram isso e tem uma distribuição que eu acho que ninguém tem no Brasil para investimentos. O Banco do Brasil tem? Mas o Banco do Brasil só vende o produto dele. Quem distribui produtos de terceiros com essa capilaridade no Brasil? Não tem ninguém, né? Então, eu acho que essa é a grande sinergia master, né? Você tem uma empresa de produto, que é a Suno, se associando com uma empresa que o grande forte é a distribuição. Eu acho que no nosso mercado, se você tem um bom produto e uma boa distribuição, só se você tiver uma execução muito ruim para não ter sucesso. E daí a gente pode falar, produto por produto, o que tem de coisa que dá para fazer. O nosso fundo de ações, por que não pluga lá? Né? E daí distribui. A gente é bem competitivo. Né? Então, e hoje essa rede que a XP montou acaba vendendo também os seus produtos? Eu acho que vai ser muito caso a caso. Eles têm a governança deles também, né? Às vezes eles podem olhar para a gente e falar, cara, nesse produto específico vocês não são... Tem melhores que vocês. Né? Eles não têm nenhuma obrigação legal de distribuir.
né? Bem como a gente também não tem nenhuma obrigação legal de ser só por lá também. Mas, obviamente, que quando você tem sócio, né, você dialoga. Né? Você entende, o que eu posso melhorar aqui? O que a gente pode fazer para construir algo juntos? Né? O nosso fundo de ação, o que está incomodando vocês? Vocês têm uma alocação muito grande em ações no exterior, não faz sentido aqui para nossa base. O cara quer investir no exterior, investe somente no exterior. Não sei, estou dando um exemplo qualquer. Então existem diálogos constantes, né? Mas eu acho que a grande sinergia master é essa, né? Você juntar produto com distribuição. A Suno é muito boa em pessoas e processos que vão gerar esse resultado. Eu falei do resultado, mas o resultado ele é consequência de pessoas e processos, né? Muitos dos processos eu fui construindo ao longo da minha vida. E pessoas, eu acho que a Suno tem uma vantagem competitiva estrutural na parte de investimentos, que eu acho que poucas empresas no planeta têm essa capacidade, que é recrutar pessoas. Acho que pessoas são recrutamento, treinamento, motivação e retenção. Mas tudo começa onde? No recrutamento. Cara, a gente tem o Suno Challenge do ano passado, foram 5.000 pessoas para 4 vagas. Caraca. É uma relação candidato-vaga mais difícil que medicina na USP. 10 vezes mais competitivo que a Blackstone, que é a maior asset do mundo. Então, os caras que saem ali são muito bons, entendeu? Se você dá um treinamento bom pro cara, se o cara é muito bom, você dá um treinamento bom e bota o cara num processo, motiva ele. Tô impressionado. Cara, a tendência é que saia coisa boa. Né? Se você tem boas pessoas com bons processos, a tendência é que o resultado tá aí. Tipo, eu falo do resultado porque a maior parte das pessoas só quer ver resultado. Né? Quanto for o placar do jogo? Ninguém quer ver o treino. Né? Mas podemos falar do treino também. Olha aqui a nossa peneira. Hoje são quantos digamos, colaboradores? Tem 300 pessoas. 300 pessoas. Tudo em São Paulo? Não, boa pergunta a sua. Agora está na moda, né? Home office e tal. A Suno já nasceu com essa concepção, né? Até por uma questão de custo existencial. No começo a gente vivia da mão para a boca, né? Não tinha muita sobra. A gente pegava pessoas boas fora do eixo Rio-São Paulo, né? Que eu via falando coisas inteligentes na internet, que um amigo indicava, né? Porque em São Paulo é uma competição muito grande por talento. E daí você tem que pagar muito caro, né? Às vezes as pessoas até um pouco estrelinha, né? Agora você sai de São Paulo, você está competindo com menos empresas. Então, às vezes, você tem uma pessoa igualmente talentosa, mas que não teve tanta oportunidade. Então, para essas pessoas, a Suno é uma empresa interessante para você se associar. Né? Porque, às vezes, a gente tem gente em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Você é de... Eu nasci em Uberlândia, mas sou registrado no Rio, então eu sou vira-lata. Entendi. A gente tem pessoas em Belo Horizonte, temos gente no Rio, a gente tem gente no Brasil todo, a gente tem gente em Paulo Afonso, na Bahia. Um dos caras que trabalha diretamente comigo na análise é de Paulo Afonso. Paulo Afonso, na Bahia. Né? Então a gente consegue recrutar gente muito boa, apaixonada, fora do eixo Rio-São Paulo. A gente dá o treinamento necessário. Né? Mas, cara, tem muita gente que gosta de trabalhar no Brasil e é esse tipo de gente que a gente quer. Pessoas que muitas vezes não tem muito network no mercado. Né? Então, você vê o perfil de pessoa que entra na Suno, às vezes é diferente de quem entra em outras assets renomadas. E tem talento, né? No Brasil, né, cara? Tem muito. Eu comparo a gente, é o terrão do Corinthians, sabe? Às vezes o moleque vem descalço lá e tal, a gente ajuda a comprar a chuteira, mas o moleque é bom, ele só precisava de alguém dando suporte. Exatamente. É ou não é jovem? Tem um jovem ali, ó. 17 anos, de onde você é? Eu sou daqui de São Bernardo. São Bernardo. 17 anos aí. Parabéns, cara. Obrigado. Isso aí, tá no corre já. Ô, Thiago, a gente tá chegando no final, aí a gente tem uma pergunta tradicional aqui, que é o que te deixa afoito? E aí pelo lado positivo, sempre, que é destemido, corajoso, né? Afoito.
Cara, E tudo que você não pode ser é afoito do lado negativo na bolsa, né? Não, do lado negativo que me deixa afoito, cara, é o não compromisso com a excelência. Cara, eu fico puto, não é? Isso aí. Tem que entregar nota 10. Eu também, né, Rafa? Beleza. Esse é o que me deixa puto, entre aspas. Né? Agora, o que me deixa muito feliz é crescimento. Mentalidade expansionista, entendeu? Acho que precisamos estar sempre ganhando share. Se a gente acredita no que a gente faz, se o que a gente faz tem um impacto positivo na vida das pessoas, a gente tem quase que um dever divino de estar crescendo a nossa mensagem. É isso. Muito bom. Bom, a gente está chegando ao final. Chegou já, né, ao final. Thiago, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Sérgio. Sempre um prazer. Quero vir aqui mais vezes. Espero que você volte. Né? Vamos vir ao vivo da próxima. Vamos. A gente teve uma pequena falha no ao vivo de hoje, mas eu acho que esse bate-papo foi muito legal. E você vê aí um cara brasileiro, jovem, de sucesso, que trabalha muito e hoje é referência no mercado financeiro. Então, você que está assistindo a gente aí, também pode conquistar isso. Mas precisa ter disciplina e correr atrás dos seus sonhos. Né, Thiago? É isso aí, muito trabalho, sempre. Isso aí. Então, pessoal, eu fico por aqui. A gente volta no próximo Afoitos. Clica no sininho, siga a gente, compartilha, porque a gente precisa da sua audiência. Espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo com o Thiago Reis.